Cotidiano dos operários. Então, agora é a página 21. Então, aqui. Nas indústrias trabalhavam homens, mulheres e crianças. Iniciavam o trabalho pela manhã e terminavam à noite, em uma jornada que durava entre 12 e 16 horas por dia. Os salários dos homens, das mulheres e das crianças eram diferentes. Naquela época, há mais de 100 anos, os operários trabalhavam aos sábados e 2 domingos por mês. Eles não tinham direito a férias. No interior das fábricas, os ambientes eram escuros e úmidos. Alguns operários se machucavam durante o trabalho. Os trabalhadores que desrespeitavam as regras das fábricas eram castigados ou multados. Por isso que eram fiscalizados pelos chefes encarregados ou gerentes de setor. A vida nas fábricas exigia muita disciplina dos operários. Então aqui, olha, tem a imagem, né, de uma das fábricas. E essa daqui é uma imagem de 1931, é a fábrica de tecidos de Juta, lá em São Paulo. Então, olha, aproximadamente 120 anos, muitas crianças e adolescentes trabalhavam para complementar a renda familiar. E por isso, alguns não frequentavam a escola, outros chegavam atrasados ou tinham que sair antes do fim da aula para irem ao trabalho. Em geral, as crianças frequentavam a escola por apenas 4 anos. Então, olha só, aqui trabalhava todo mundo, era homem, mulher e criança. Não é como o dia de hoje, que proibido criança menor de 16 anos trabalhar. Naquela época, não. Naquela época, eles trabalhavam, olha, começavam de manhã e terminavam à noite e trabalhavam de 12 a 16 horas. Imagina, entrar às 7 horas da manhã, que seria o horário que vocês entram na escola, e ficar até 7 horas da noite. Você pensou? Ou até 10 horas da noite. E aí chegava em casa, tomava banho, comia alguma coisa, dormia e no outro dia cedo já estava de prontidão, não fazia mais nada, né? E os salários dos homens, das mulheres e das crianças eram diferentes. Então, o homem ganhava um pouco mais, a mulher um pouco menos e criança menos ainda. E todos trabalhavam bastante. Então, ó, há mais de 100 anos, eles trabalhavam aos sábados e 2 domingos por mês e não tinham direito a férias. Olha isso. Então, eles trabalhavam demais, ganhava pouco, trabalhava sábado, trabalhava domingo e ainda não tinha direito a férias. Então, no interior das fábricas, os ambientes eram escuros e eram úmidos. Então, não tinha uma iluminação boa para eles trabalharem. Era um escuro e úmido. E eles se machucavam durante o trabalho, porque como era muito escuro ou era úmido, então às vezes eles escorregavam, às vezes eles machucavam ou cortava dedo e tudo mais. Então, às vezes eram uns trabalhos, uns machucados bem feios. E os trabalhadores que desrespeitavam as fábricas, as regras da fábrica, olha, eles eram castigados ou multados. Você imagina. E eles ainda pagavam uma multa porque eles descumpriam alguma regra. Então, eles eram fiscalizados pelos chefes ou encarregados do setor, que ficava o tempo todo ali, ó, em volta deles, que nem uma abelha. E exigia muita disciplina deles, porque eles corriam o risco de se machucar, se eles ficassem machucados. Eles ficavam em casa, eles não ganhavam por isso, e depois para eles comerem. Olha só. Agora a página 22. Fora das fábricas. Alguns proprietários de fábricas construíram moradias para os operários. Essas construções ficavam próximas aos locais de trabalho e eram conhecidas como as vilas operárias. Com isso, os operários tinham mais contato com a vizinhança. Observe a fotografia da Vila Zélia, inaugurada em 1917, para garantir moradia aos operários da tecelagem Companhia Nacional de Tecidos da Juta, no bairro de Santana, em São Paulo. Então, ó, alguns proprietários das fábricas, eles construíam as casas dos operários próximas. Então, ela ficou conhecida como Vila dos Operários, que eram as moradias próximas às fábricas. Então, não tinha perigo de um funcionário demorar muito para chegar no serviço, né? Era muito próximo. E aqui a imagem, olha, a Vila Maria Zélia, de 1979, essa fábrica é de Mário Leite, essa fotografia. Tempo de lazer. As pessoas se reuniam nas calçadas, nas ruas e nos pátios das habitações coletivas para conversar, trocar instrumentos ou ouvir músicas. O carnaval e as festas juninas também aconteciam nas ruas. Eles acabavam ficando muito próximos, né? Tinham muito contato com os outros funcionários e com a própria vizinhança ali. Uma forma de lazer bastante popular era o futebol. Nos campos próximos às fábricas, os trabalhadores se reuniam em times amadores formados por operários, jornaleiros e carroceiros. As crianças, por sua vez, jogavam futebol com bolas feitas de meias e retalhos. Então, olha aqui, ó, uma imagem. A população menos abastada morava em cortiço. Nesses locais, as condições de moradia eram precárias, né? E não havia água e nem esgoto. Então, assim,
era bem complicado mesmo, né? Então, eles já trabalhavam muito, descansavam um pouco, ganhavam pouco, né? E não tinham muitas condições, moravam nesses locais e as moradias eram, olha, totalmente precárias, que tu diz, que em más condições frágeis, né? E não havia água e nem esgoto, então adoeciam com facilidade. Agora aqui, a página 23, vocês tinham que escrever o nome de uma fábrica, tudo mais, aqui uma pesquisa, eu não vou cobrar. Vamos para essa. Os trabalhadores e a conquista de direito. Por causa das duras condições de trabalho nas fábricas, muitos operários começaram a reivindicar melhorias. Alguns direitos foram conquistados graças a esses operários, como a diminuição do tempo de trabalho, por exemplo. Então, por causa dessas duras condições de trabalho, eles começaram a perceber que não estava certo aquilo que estava acontecendo com eles, né? E tinha direito a mais coisa. E eles começaram a reivindicar algumas melhorias. E alguns direitos foram conquistados graças a esses operários, como a diminuição do tempo de trabalho, por exemplo. Então, trabalhava-se 12 horas, 16 horas, passou a ser 8 horas. E aqui é uma imagem de uma greve geral que eles fizeram. Então, se não vão acatar isso daqui, o que a gente está querendo, a gente não trabalha. E se não tem trabalho, não tem produto. E aí, como todo mundo vai fazer para vender? Ele precisa ter os funcionários. Então, muitas coisas eles conseguiram graças a isso, as suas reivindicações. E qual a melhor forma de fazer uma reivindicação? Fazendo greve. No ano de 1917, os operários das indústrias e do comércio do Brasil fizeram uma greve na cidade de São Paulo, protestando por melhores condições de trabalho. Essa foi a primeira greve que ocorreu no país. Bom, então vamos aqui. Agora a próxima página, a página 24. O Dia do Trabalhador é um feriado que homenageia a coragem e a persistência dos operários que se dedicaram a buscar melhores condições de trabalho. Com base nessa informação, eu faço o que se pede. Leio o relato do senhor Ariosto, que morou em São Paulo aproximadamente 100 anos. No meio de maio, era muito festejado pelos operários. O governo não queria que os operários fossem para a rua e que o 1º de maio fosse tão festejado. Aqui comi um pedaço, mas é o que está escrito aí na apostila, tá? Então, ó, 1º de maio era muito festejado pelos operários. O governo não queria que os operários fossem para a rua e que o 1º de maio fosse tão festejado. Então, lembranças do senhor Ariosto, tá? Memória e sociedade, lembrança de velhos. Então, tá num... Isso daqui foi um relato tirado, né, do livro. Então, aqui tem a primeira pergunta, ó. Por que o 1º de maio era festejado pelos operários? Ele colocou que nessa data, o Dia do Trabalho, era uma data que homenageava os trabalhadores e a luta por eles, melhores condições de vida, né? Que é o dia 1º de maio, que se comemora, né, até hoje, né? Então, ficou em homenagem a isso, ao que eles conseguiram, né? Então, eles reivindicaram e conseguiram as melhores condições e isso daí mudou toda a história, né? E o 1º de maio é um dia festejado internacionalmente, tá? O dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. É uma data, assim, dedicada a todos os trabalhadores. A parte, esse aqui é um trecho que foi retirado do jornal que foi publicado das reivindicações deles, né? Que seja abolida de fato a exploração do trabalho dos menores de 14 anos nas fábricas e oficinas. A. De acordo com o texto, o trabalho infantil era permitido? De acordo com o texto que nós vimos, sim, era permitido. B. Os trabalhadores aceitavam esse tipo de trabalho? Não, os trabalhadores também não aceitavam, eles eram contra, né? Os menores de 14 anos trabalhar. C. Na atualidade, o trabalho infantil é permitido? Por quê? Não, hoje o trabalho infantil ele não é permitido. Campanhas, né, propaganda dizendo que o trabalho infantil não é permitido. A criança tem direito à sua infância, ao brincar, ao se divertir, menos trabalhar. E aqui tem a explicação. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Abolir, o que significa abolir? É acabar. E a exploração é o abuso. Página 25. Na atualidade, muitos direitos pelos quais os trabalhadores lutaram no passado acabaram se tornando realidade, como o direito a férias anuais, ao cumprimento de jornadas de trabalho mais adequadas para cada tipo de profissão e a um salário mínimo.
Nas colunas, indique se é afirmativa verdadeira ou falsa. Então, verdadeiro e falso. As afirmativas. Antes das fábricas serem criadas, os produtos eram feitos nas indústrias? Sim, a gente viu que era nas indústrias, depois que vieram as fábricas. As primeiras fábricas no Brasil estavam localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro? Também. Boa parte dos operários das fábricas no Brasil eram imigrantes europeus, africanos e afro-brasileiros? Sim. O surgimento das fábricas não modificou a quantidade de pessoas que moravam nas cidades? Falso, porque acabou vindo mais pessoas para morar para cá e começou a aumentar mais a quantidade de pessoas e os tipos de fábricas que estavam vindo, né? Muitos operários moravam em cortiços, pois não conseguiam pagar por moradias melhores com os salários que recebiam. Verdade. Escreva 2 características das condições de trabalho nas fábricas brasileiras de aproximadamente 100 anos. Então, ó, característica das condições de trabalho. Então, era o trabalho infantil, que foi citado ali, né? A diferença entre os salários de homens, mulheres e criança, a aplicação de multas e os castigos por descumprimento das normas. Fora que também tinha a quantidade de horas que eles trabalhavam, né? Chegava até 16 horas. Número 3. Desenhe uma atividade de lazer dos trabalhadores das fábricas. Então, o que eles gostavam de fazer, que eles se divertiam nos tempos que eles tinham de folga? Não eram muitos? Número 4. Vamos revisar o conteúdo? Para isso, pinte as ilustrações que representam os temas estudados neste volume. Então, o primeiro aqui mostra a família, uma família de imigrantes vindo, né, de navio para o Brasil. A outra mostra os imigrantes colhendo o café que eles foram trabalhar na lavoura, né? Depois mostra aqui os funcionários indo para trabalhar numa indústria, né? E o jogo de futebol que mostrava que era uma diversão entre eles e as crianças.